Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 34, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E então aconteceu que Alma, tendo proferido essas palavras, sentou-se no chão, e Amuleque levantou-se e começou a ensinar-lhes, dizendo... Então, aqui Alma, ele estava no Monte Ônida, uma grande multidão se reuniu ali, e ele começou a ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus sendo comparada a uma semente, como plantar essa semente no coração e assim até crescer e virar uma árvore que deu fruto da vida eterna. Então ele havia ensinado tudo isso e agora ele se senta e dá espaço então para Amuleque continuar ensinando ali, tá bom? Então o versículo 2 aqui em diante, as primeiras palavras de Amuleque, dizendo: Meus irmãos, penso ser impossível que ignoreis as coisas que foram ditas concernente à vinda de Cristo, que ensinamos ser o Filho de Deus. Sim, sei que essas coisas foram amplamente ensinadas antes de vosso afastamento de nós. Bom, aqui a moleque ele está falando algo interessante, que a gente lembra aqui que esses zoramitas, eles eram dissidentes dos nefitas, ou seja, eles se separaram dos nefitas, formaram uma nova colônia ali, e aí eles inventaram um novo culto, né? Uma nova maneira de adoração, que não era, praticamente criaram uma outra religião, tá bom? Que não era a igreja de Cristo, não era o evangelho que havia sido lhe ensinado. E aí, então, eles se esqueceram de muita coisa, até porque, por não lerem as escrituras, igual o nosso testemunho, ele precisa ser alimentado. Nós não podemos, eu tenho testemunho, aí você não vai mais na igreja, não lê as escrituras, o que vai acontecer com esse testemunho? Ele vai se apagando, vai se enfraquecendo. Então, por esses oramitas haverem se afastado, né, da religião, se afastado dos nefitas, mesmo essas coisas tendo sido ensinadas amplas vezes a eles, eles haviam esquecido. A gente vê eles ensinando aqui, fazendo perguntas básicas para a alma, né? Falando a quem nós devemos adorar, então, né? Então eram perguntas básicas que eles não tinham resposta porque eles se afastaram do Senhor. Então vamos continuar aqui. Versículo 3. E como haveis desejado que meu amado irmão vos dissesse que devereis fazer, aqui ele está se referindo à alma, né? Olha, assim como vocês desejaram que meu irmão alma dissesse para vocês o que devemos fazer, né? O que foi a pergunta dele, o que nós deveremos fazer, devido a vossas aflições. Vos disse algo que preparardes a mente. Sim, ele exortou-vos a terdes fé e paciência. Sim, a terdes fé suficiente para plantar a palavra em vosso coração, e assim testar a sua excelência. Vimos que a grande pergunta que tendes em mente é se a palavra está no Filho de Deus, ou se haverá um Cristo, né? Essas eram as perguntas deles aqui, e a Alma havia respondido. A moleque vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas interessante aqui, que eles vieram perguntar o que deverão fazer devido às aflições que eles tinham de não poder orar, não poder ir na sinagoga. E aí a alma ensina eles que eles podiam orar em qualquer lugar, né? Que não precisa adorar somente na sinagoga. Todo lugar é um local de adoração a Deus. Então a alma havia ensinado tudo isso. Mas interessante que a respeito das aflições deles, o que a alma ensina é que eles deveriam ter paciência e fé, esperar, tá bom? A gente vai ver aqui, inclusive, falando sobre eles não afrontarem, né, aqueles que estão fazendo mal para eles, ou seja, os líderes religiosos que eles tinham lá, não afrontar aqueles homens lá, tá bom? Bom, continuando aqui, o versículo 6 diz assim: Viste também que meu irmão vos provou muitas ocasiões que a palavra da salvação está em Cristo. Meu irmão citou as palavras de Zenos e também a palavra de Enoque, de quem a redenção vem por meio do Filho de Deus. E ele também recorreu a Moisés para provar que essas coisas são verdadeiras. Então ele está falando, olha, presta atenção aqui que a moleque, ele está prestando testemunho, antes dele começar a ensinar, ele está prestando testemunho do que o irmão dele falou, do que a alma falou, né? Então eu achei bem interessante esse método aqui, ele inicia prestando testemunho
do que já foi falado e citando coisas que Alma, né, havia falado e ensinado a eles ali. Então vamos lá aqui, as próprias palavras de Amaleque. Agora que ele prestou o testemunho de que Alma ensinou, ele vai falar com suas próprias palavras aqui a partir do versículo 8. Ó. E agora eis que eu próprio vos testifico essas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens, para tomar sobre si a transgressão de seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Ou seja, está nas Escrituras que Cristo faria isso, então ele crê, né? Ele sabe que Jesus Cristo viria e pagaria pelo pecado de toda a humanidade. E aí, então, eu acho interessante essas palavras, né, aqui de Amaleque, porque você não encontra essas palavras em outro lugar, a maneira que ele se expressa aqui. A gente vê que ele, conforme falou aqui no... Agora vos falarei, como é que ele usa a palavra aqui? Eu próprio, né? Eu próprio vos testifico. Então ele está falando das próprias palavras dele. Então essas palavras aqui a gente não acha, né, em nenhum outro lugar, a não ser aqui. Por exemplo, versículo 9, olha da maneira que ele fala da expiação de Jesus Cristo. Pois é necessário que haja uma expiação, porque de acordo com o grande plano de Deus eterno, deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados, sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer. E a não ser que que seja pela expiação que deve haver. Bom, essas palavras, né, ele está prestando testemunho dele com as próprias palavras aqui, mas muitas dessas coisas ele aprendeu com Alma, né, no momento em que ele acolheu Alma na casa dele, e eles conviveram junto, Alma ensinou muitas coisas para ele, então ele está ensinando ali tudo que ele pegou, né, com a própria palavra dele, ele está compartilhando aqui. Versículo 10 aqui. Porque é necessário que haja um grande e último sacrifício, sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Bom, então aqui ele fala sobre a lei de sacrifício. Ele está falando sobre a lei de Moisés, que exigia os seus sacrifícios, que eram de aves, né, de animais, tá bom? E esse sacrifício era para expiar o pecado do povo. Mas, na verdade, sangue de bode, sangue de animais, de cordeiro, que era morto sobre o altar, não pagava a dívida de ninguém. Aquilo era um símbolo de que Jesus Cristo pagaria pelos nossos pecados, que o sangue de Cristo seria derramado por nós. Então, o sacrifício mesmo aqui, infinito, que duraria para sempre, era o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. O sangue dele derramado pagaria pelos nossos pecados. Tanto que o sangue de cordeiro, de bode, que era morto, né, como sacrifício, ou de ave ali, não resolvia o problema, porque sempre eles tinham que fazer, sempre tinham que fazer, sempre tinham que fazer. E o que a moleque vai ensinar aqui é que depois do sacrifício de Cristo, vai ser um sacrifício eterno, infinito, que tem valor para sempre. Então não é mais necessário ter mais derramamento de sangue de animais. Tá bom? Então ele vai ensinar isso aqui, ó. Versículo 11. Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar o pecado de outro. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. Então, até mesmo nós, né, não conseguiríamos pagar pelo pecado de outra pessoa, né? Aqui até mesmo na nossa lei terrena. Ele está falando das coisas espirituais, mas até mesmo na lei terrena. Por exemplo, lá em Deuteronômio 24:16 fala: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, e os filhos pelos pecados dos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Então não tem como, né? Uma pessoa cometeu o crime, a outra que vai pagar, tá bom? Então, se uma pessoa assassinar, ele está falando da pena de morte aqui, tá bom? Então, se uma pessoa assassinou, a lei que é justa vai querer a vida daquele que assassinou. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, ele matou, ele vai ter que morrer. Mas a lei não exige a vida de outra pessoa.
Então, se essa pessoa matou, ele não vai tirar a vida do irmão daquela pessoa, tá bom? Então, é isso que ele está falando. É impossível para nós pagarmos pelo pecado de outra pessoa, tá bom? Até mesmo porque tem que ser um sacrifício puro. E somente Jesus Cristo nunca pecou, tá bom? Se eu tivesse as condições de pagar pelo pecado, eu pagaria pelos meus próprios pecados. Eu não conseguiria pagar pelos pecados de outro, porque eu já tenho os meus próprios pecados. Então teria que ser um sacrifício de alguém justo, puro, imaculado, nesse caso, Jesus Cristo. Então ele não tendo dívida nenhuma para pagar, ele paga a nossa dívida. Bom, continuando aqui, versículo 12. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver, a não ser uma expiação infinita, que seja suficiente para os pecados do mundo. E assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício. E então haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue. E então será cumprida a lei de Moisés, sim. Será totalmente cumprida, cada jota e tio, e nada se omitirá. Então aqui que ele fala sobre que a lei será cumprida é o derramamento de sangue. Não vai ser mais necessário desde que Jesus Cristo, ele derramou seu sangue, fez-se desnecessário a gente fazer sacrifícios e holocaustos com animais, derramando o sangue dos animais sobre o altar, tá bom? Porque o sacrifício de Cristo ele foi eterno, infinito. Quem explica isso também é o próprio Salvador Jesus Cristo, lá em 3º Néfim, capítulo 9, né? A gente vê que há uma névoa de escuridão, né? Há uma grande destruição, os sinais da morte de Jesus Cristo lá em Jerusalém. Acontece tudo isso aqui, né? Nesse continente. E aí após eles ouvem uma voz, e essa voz fala sobre o fim, né, desse derramamento de sangue, porque a lei se cumpriu, porque Jesus Cristo já havia derramado o seu sangue e pagado pelos nossos pecados. Vamos acompanhar o que Jesus Cristo disse, né, por meio da voz aqui, em 3º Néfim 9, versículo 19, diz assim, em diante. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue, sim, vosso sacrifício e holocausto cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. Oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que vier a mim com um coração quebrantado e espírito contrito, eu o batizarei com fogo e com Espírito Santo. Então o próprio Salvador, ele anuncia então que cessou o derramamento de sangue ali de animais, porque o sacrifício dele foi eterno. Voltando para o texto aqui, em Alma, capítulo 34, versículo 14 em diante aqui agora. Diz assim, e eis que este é o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício. E aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. Que ele está ensinando que cada ponto da lei, cada sacrifício era representando o sacrifício que viria, que era o sacrifício de Cristo. E assim, ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último grande sacrifício, manifestado às entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meio para que tenham fé para o arrependimento. Então aqui ele fala sobre essa parte, que o sacrifício de Jesus Cristo, ele faz com que a misericórdia sobrepuje a justiça. A justiça aqui, né, ele vai ensinar um pouquinho mais sobre isso, que a justiça ela requer que seja justo. Se a pessoa pecou, né, ela errou, ela tem que pagar pelaquilo. Porém, Cristo, por ter pago pelos nossos pecados, né, por meio da misericórdia, agora ele cumpre a lei da justiça. A misericórdia não pode roubar a justiça, mas a misericórdia paga a justiça, né, o efeito ali do pecado. Continuando, versículo 16. E assim, a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolver-os nos braços da segurança. E enquanto aquele que não exerce fé
para o arrependimento está exposto a toda a lei e as exigências da justiça. Portanto, apenas para que possuam fé, para o arrependimento tem efeito o grande plano de redenção. Então ele fala que a expiação de Jesus Cristo ela vai ter efeito mesmo para aqueles que se arrependem, que exercem fé no nome de Jesus Cristo, que fazem convênio com o Senhor. Para esses que a expiação de Jesus Cristo vai fazer efeito aqui, tá bom? Então ele fala que a misericórdia ela satisfaz as exigências da justiça. A justiça aqui, no caso, quem é a justiça, né? A justiça é uma lei que é justa. Vamos colocar aqui como uma regra de condomínio, né? Não pode colocar a toalha aí na janela, né? Se alguém colocar, ela é multada por conta daquilo. Para quê? Para que não vire um cortiço, né? Cada um fazer o que quer aí, som alto, qualquer hora. Então existe regra. A regra nos protege. Então isso é a justiça, tá bom? Então para nós entrarmos no reino celestial, como a justiça determina que no lugar santo só pode entrar quem é santo. Então nós só se tornamos santos por meio da expiação de Jesus Cristo. Bom, nós nos tornamos limpos de nossos pecados e também por meio da expiação de Jesus Cristo nós somos santificados, tá bom? Então, de qualquer maneira, nós precisamos da expiação de Jesus Cristo para cumprir as exigências da justiça. Continuando aqui, vamos lá ao versículo... Bom, vou finalizar nesse aqui, o versículo 16. Vou finalizar por aqui porque a próxima parte aqui do versículo 17, para me explicar, vai até o versículo 29. E aí vai passar muito do tempo. Então amanhã eu volto a partir do versículo 17 aqui, tá bom? Compartilhando essa parte com vocês aqui. Bom, é essa mensagem então que eu quero compartilhar, mostrando que a misericórdia de Deus, a expiação de Jesus Cristo é que nos salva, tá bom? E que após a expiação de Jesus Cristo cessou-se, né, o derramamento de sangue de animal. E que todos os sacrifícios que eram feitos antigamente era para representar o sacrifício de Jesus Cristo. Né? A gente tem ali, por exemplo, na lei de Moisés, sacrifícios das primícias da terra, farinha. E como que era ofertada essa farinha? Ela era moída para ser ofertada. Era esmiuçada para ser ofertada, simbolizando que Cristo seria moído pelas nossas transgressões, tá bom? Por nossos pecados. Então ele foi moído. Nós temos o derramamento de sangue, que simboliza o sangue de Cristo que seria derramado por nós. Nós temos um outro sacrifício de ave, que é mencionado em Levítico, que fala que é arrancada as penas dessa ave, tá bom? O sacrifício de aves normalmente era rolinha ou pombinha. Arrancava-se, matava, né, o animal ali, não era matado degolando para sair o sangue, na verdade quebrava o pescoço da ave, arrancava as penas, e aí então o sacerdote ele espremia, né, a ave ali, e ali pelos buraquinhos da pena começavam a suar sangue, simbolizando o sangue de Cristo que foi derramado no jardim do Getsemane. Então cada ponto da lei, cada sacrifício mostrava então o grande sacrifício de Jesus Cristo. E tendo se cumprido a expiação de Jesus Cristo, cessou-se então o derramamento de sangue e das ofertas que simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele instituiu para que possamos lembrar dele o sacramento. Então, ele não deixou para nós o dia do aniversário dele, para a gente comemorar, nada disso. Né? O que ele deixou, que devemos celebrar toda semana, é o sacramento, em lembrança do corpo e o sangue de Cristo, ou seja, em lembrança da grande expiação que ele fez por nós, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer, ir à igreja, tomar o sacramento e lembrar do sacrifício que ele fez por nós. Tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.